Hoje, você acredita que existe uma bolha no mercado digital? Mike, eu acredito que todos os mercados eles são compostos por bolhas, né? Por exemplo, quando a gente está no mercado da saúde, por exemplo, no segmento da saúde, a gente vive aquele universo ali. A gente acredita que aquela é a única verdade, a melhor coisa do mundo, e a gente tende a não olhar para o lado. Então, a maioria dos mercados eles são assim. Só que eu gosto muito de dizer o seguinte, para um mercado como o digital, que ele é muito novo no Brasil, ainda existe muita oportunidade. Então, sempre olhar para o lado pode te ajudar a fazer e trazer muita escala para o seu negócio. Então, o que é olhar para o lado nesse caso? Entender sobre mercados mais competitivos, mais desenvolvidos e aplicar essa estratégia de crescimento aqui. É o que eu sempre faço, porque a tendência de todo mercado é se modernizar. Vamos pensar numa lógica. Eu trabalhei ao início da minha jornada empreendedor. Antes disso, né, eu era vendedor. Eu era vendedor de porta a porta. Vendia plano de telefonia corporativa de uma operadora. E eu vou te dizer, vamos pegar 12 anos atrás. Era a época que eu era vendedor. E aí você lembra que você pagava para ligar para outra operadora. Você às vezes pagava para receber ligação, você pagava para ligar interurbano, internacional. E aí o que aconteceu com esse mercado de telefonia hoje? A gente só tem um preço para tudo. Então o mercado de telefonia, ele sofisticou e foi se adaptando ao consumo. Eu acredito que muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa com o mercado digital, ou seja, ainda por ser muito jovem, existem oportunidades latentes. Ele vai sofisticar, óbvio, e a gente tende a se desenvolver. Então sim, existe uma bolha. Então, tem muita gente falando de infoproduto e acha que é a melhor verdade. Tem gente falando de dropshipping e acha que é a melhor verdade. Tem gente falando... Tem de tudo hoje, né, cara? Tudo é a grande verdade, né? Mas pensa o seguinte, a tendência é que isso vá se modernizando. E aí, me dá alguns pontos falando da modernização, como é que a gente entende que isso está evoluindo. Vamos pegar uma foto. Quando a gente veio a pandemia, Mike, você viu todos os profissionais liberais, por exemplo, do mercado, em todos os mercados, indo para o digital. Dentista, advogado, foi mesmo, todo médico. Mundo migrou. E o que aconteceu? Você via todo mundo tentando migrar para o digital. Só que os caras acreditam que a escala, a velocidade é muito rápida. A curva de aprendizagem é rápida. Não é. O que aconteceu? A pandemia acabou e o que a galera fez? Voltou a fazer o que realmente fazia, o que dava dinheiro para esses caras. Ou seja, aqueles que estão dispostos a arriscar um pouquinho mais, eles vão conseguir um sucesso e a escala que eles buscam. Teve gente que teve muito sucesso, né? O cara tava com o negócio dele normal, total, escalou na internet e tá até hoje bombando. Quem entendeu rápido a regra do jogo, teve essa curva de aprendizagem rápida e continuou no mercado. Ou seja, é uma bolha, mas é que todos os mercados geralmente são uma bolha, né? Eu sempre falo isso. Entendi. Bora, essa aqui é legal, ó. Pedro, para poder começar, aonde consigo ter acesso aos grandes empresários, aos grandes players do mercado digital? Eu falo que essa pergunta, ela geralmente é um erro, tá, Mike? Eu considero ela um erro. Que sentido você fala? A primeira coisa é o seguinte, claro que a gente pode comprar acesso, ou seja, eu posso encurtar minha jornada comprando o atalho, que é o conhecimento. Ou seja, se hoje eu decido criar um podcast e o Mike tem um conteúdo, tem uma imersão, tem uma mentoria, eu estou comprando o atalho, certo? Só que a maioria das pessoas, elas acreditam que elas estão prontas quando elas estão começando. Então pensa o seguinte, eu sempre falo que, por exemplo, vamos tirar isso aqui dessa lógica e vamos levar para outro mercado. Eu, Pedro, iniciando, eu estou pronto como empreendedor para ter relacionamento e network com os maiores empresários do Brasil? Não. Ou seja, eu não tenho valor suficiente a agregar para esses caras. Eles têm muito valor para agregar para mim, mas eu não tenho nem braço para aplicar o que eles estão me passando. Ou seja, é contra-intuitivo. E eu sempre falo que essa pergunta está muito próxima de networking e conhecimento. Se a gente for para conhecimento, a gente consegue progredir na escada. Agora, em relacionamento, eu não consigo. Porque o relacionamento ele tem que ser autêntico, ou seja, quando eu dou, eu recebo. E nesse momento aqui, o que eu tenho para dar é pouco. Então, fica uma coisa muito me dá tudo que você tem, e aí eu acho que não acontece. Ou seja, se você nesse momento está começando e deseja buscar conhecimento, profissionalização, vá até os grandes players através de mentorias, consultorias,
cursos, eventos, aí você vai ter acesso a essa galera. Mas se manter lá, basicamente, você precisa de resultado. Independente em qualquer área. Eu tenho muito resultado, por exemplo, falando sobre família. Mesmo que eu não tenha esse desenvolvimento falando de negócio, eu posso agregar em alguma coisa para você. Eu sei que todo mundo, em todo momento, tem algo a agregar. Mas pensa que para eu me manter numa roda, eu tenho que conseguir conversar do mesmo nível. Ou seja, se todo mundo aqui, se a gente tiver 10 pessoas aqui que tem... A gente está no restaurante, a gente tem 10 pessoas e todo mundo está disposto a gastar na comida R$200. E você só tem R$10 na mesa. Como é que você se sente? Dependendo, vai totalmente deslocado. Vai ficar sem rumo, né, cara? Você não consegue nem conversar, você não consegue comunicar, você fica... Pensando. Você já tá pensando na conta, você já Eu tá já pensando... passei por isso, já. Você já tá pensando como é que você vai dar desculpa para correr e falar só quero uma água, porque Tô hoje... de dieta, hoje não dá. Então, eu sempre falo que essa pergunta, ela tem muito a ver também com networking, eu sempre falo que isso é uma escada, mas com certeza eles vão perguntar isso para frente, então deixa essa janela Então aberta. tem que pensar diferente, não é simplesmente querer, vou forçar o network aqui. Não funciona, não funciona. Networking, assim, muitos momentos da minha vida, eu quis pular esses degraus, acelerar muito forte. E quando eu chegava, eu não estava pronto para doar nada. Eu não tinha nada para agregar para o cara. Ou seja, eu me tornei desinteressante. E eu queimei essa jornada. Então, certo é que seja interessante antes de ser interessado. Antes de ser interessado. Total. Mas lembre-se que eu falo que networking pensa o seguinte, eu vou dar a analogia mais simples do mundo. Eu sempre falo, eu estava aqui com vocês, eu falei assim, me explica devagar que eu entendo rápido. E eu sempre gosto de fazer analogia porque eu, de nascença, eu não sou um cara muito desenvolvido. Eu tenho que pensar muito simples para eu conseguir me desenvolver. Então, eu vou fazer uma analogia que é o seguinte, o Mike acaba de fazer compras. E você faz, sei lá, é a compra do mês. Você fez R$3.000 de compra. Vamos dizer que é muita compra. Só para vocês terem uma analogia de muita compra. Você está sozinho, você tem que subir com as compras. Você consegue carregar todas as sacolas e levar para casa? Não. Então, network é como isso. Você coloca o máximo de sacola que você pode na mão e você consegue subir muito degrau rápido? Não. Um por um. Ou seja, você consegue no máximo 2. Então, network é como isso. Lembra que você tem todas as suas sacolas na mão, mas você não consegue subir muito rápido. Ou seja, o seu conhecimento são suas sacolas, a sua capacidade de desenvolvimento está ligada aos degraus. Ou seja, pensa que a gente tem que entender que existe um processo. Você pode doar e receber quando você está no mesmo nível.